Olá! Alguma vez, ao olhar para um imóvel, a gente já se perguntou o que de fato define o valor dele? Bom, hoje a gente vai mergulhar nesse universo para desvendar os segredos por trás dos números e descobrir como é que se chega no valor real de uma propriedade. Sabe quando a gente vê aquele preço estampado numa placa de vende-se e pensa que, bom, é isso, né? Fim da história. Mas a verdade é que o preço é só o começo da conversa. O que importa mesmo, o que está no centro de tudo, é o valor. E olha, a diferença entre os dois pode ser enorme. É exatamente isso que a gente vai explorar agora. E pode até parecer uma pergunta simples, essa de quanto vale, mas por trás dela existe uma ciência de verdade, completa, sabe? Com regras, com métodos, com muita, mas muita técnica. E é essa ciência que a gente vai começar a desvendar. Para a gente conseguir entender essa ciência, o primeiríssimo passo é montar o quebra-cabeça principal. A diferença fundamental entre preço e valor. São duas palavras que no dia a dia a gente acaba usando quase como sinônimos, mas que na prática são mundos completamente diferentes. Vamos pensar assim, o preço. O preço é um evento. É um acordo pontual entre duas pessoas, um comprador e um vendedor. Aconteceu e pronto. Já o valor, o valor é um conceito muito mais amplo. É uma estimativa técnica do potencial que aquele imóvel tem dentro do mercado. Ou seja, o preço é definido num aperto de mão. O valor é definido por um especialista, o avaliador. E claro, essa busca pelo valor não é feita no chute, de forma aleatória, de jeito nenhum. Existe uma disciplina inteira dedicada a isso. Um campo de estudo que, de facto, transforma a avaliação de imóveis numa ciência de verdade. A gente está falando da engenharia de avaliações. E não, isso não é achismo, não é uma opinião. É uma especialidade que junta o rigor da engenharia, da arquitetura, com uma análise profunda de dados do mercado. Tudo isso para quê? Para chegar numa estimativa precisa do valor de um bem. E olha, essa disciplina tem uma história bem interessante, viu? Aqui no Brasil, a semente foi plantada lá em 1941, com o primeiro livro sobre o assunto. Aí, em 57, a coisa começou a ficar séria com a primeira norma técnica que formalizou o processo. E o grande salto veio nos anos 90, quando os computadores entraram em cena e a tecnologia simplesmente revolucionou tudo, trazendo uma precisão e uma segurança para as avaliações que antes eram impensáveis. Agora, a avaliação de um imóvel vai muito, mas muito além das suas quatro paredes. É simplesmente impossível determinar o valor de algo sem entender a fundo o mercado onde ele está inserido. E é exatamente aí que a análise fica mais complexa e mais interessante também. Ok, mas na prática, como é que os avaliadores fazem isso? Espera aí, será que eles precisam visitar e analisar cada casa, cada apartamento de uma cidade inteira, só para descobrir o valor de um único imóvel? A resposta é não. Claro que não! Isso seria um censo imobiliário, algo gigantesco e totalmente impraticável. E é nesse ponto que a estatística entra em campo. O que os avaliadores fazem é trabalhar com uma amostra, um pedaço representativo do mercado, para conseguir entender o todo. E é por isso, exatamente por isso, que a avaliação é sempre uma estimativa técnica e não um número cravado na pedra, uma certeza absoluta. Certo. E o que é que move os preços dentro desse mercado? Bom, aí entra uma lei que é a base da economia, a famosa lei da oferta e da demanda. É como uma dança, sabe? Entre a quantidade de imóveis disponíveis para vender e o tanto de gente interessada em comprar. E é no meio dessa dança que se define o tal do preço de equilíbrio. Como diz o famoso economista Gregory Mankiw, de um jeito bem simples, o preço de qualquer coisa sempre se ajusta para equilibrar essas duas forças. É bem intuitivo, né? Se tem muito imóvel à venda e pouca gente querendo comprar, a tendência do preço é cair. Agora, se a situação é inversa, o preço sobe. Simples assim. E tudo isso, toda essa conversa, nos leva a um conceito central, o valor de mercado. O que é isso, afinal? Bom, em termos bem simples, é o preço mais provável que um imóvel conseguiria numa negociação justa. Ou seja, sem ninguém com a faca no pescoço, numa data específica. É aquele ponto de equilíbrio que o próprio mercado indica. O especialista António Pelli Neto resume isso de forma perfeita. Ele diz que o valor de mercado não é uma opinião, não é um achismo, é o resultado de um processo matemático, estatístico, que modela dados para encontrar o quê? A média dos preços que são praticados de verdade naquele mercado.
E para chegar nessa estimativa, a norma técnica exige um diagnóstico completo do mercado. Dá para pensar nisso em 3 pilares. O primeiro é a estrutura, que é tipo uma fotografia do mercado naquele momento. Depois vem a conduta, que olha para o comportamento, para como as negociações acontecem. E por último, o desempenho, que é mais como um filme, sabe? Olha para o histórico, para as tendências, para tentar entender a liquidez daquele bem. E aqui um ponto super importante: todo este processo não é solto, não é feito de qualquer jeito. Ele é rigorosamente governado por regras, por normas que dão estrutura, legitimidade e, claro, segurança jurídica para todo o trabalho do avaliador. Aqui no Brasil, o documento fundamental que rege tudo isso é a norma da ABNT, a NBR 14653. Ela é tão, mas tão importante que no meio profissional ela é conhecida como a Bíblia do Engenheiro de Avaliações. É ela que estabelece todos os procedimentos, todas as metodologias. E só para ter uma ideia do tamanho da coisa, a abrangência dessa norma é impressionante. Ela é dividida em 7 partes e, olha, ela cobre absolutamente tudo. Vai de imóveis urbanos e rurais, passa por grandes empreendimentos, máquinas, equipamentos e chega até em recursos naturais e património histórico. É muito completa. Então, depois de passar por todo esse universo, o ponto crucial, a ideia que realmente precisa ficar, é a seguinte: o valor de um imóvel não é uma opinião, não é um eu acho que, é uma estimativa que nasce da ciência, baseada em dados de mercado, em princípios da economia e, fundamentalmente, em normas oficiais rigorosas que garantem a qualidade e a precisão de todo o processo. E tudo isso leva a gente a uma última reflexão. Pensa bem, se o valor de um único imóvel já revela tanta coisa sobre o mercado atual, o que será que a soma dos valores de todos os imóveis pode nos dizer sobre o futuro de uma cidade inteira? Fica aí a provocação.